pessoal do segundo ano do ensino médio. Eu sou a professora Joyce Martins e este é o nosso Exercitando de Língua Portuguesa, no qual nós iremos praticar questões relacionadas ao último conteúdo estudado por nós, que no caso foi, olhem aí, falamos sobre os pronomes. Em especial, nós falamos sobre os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. E também explicitamos para vocês a diferença entre os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos, tá bom? Então, agora é hora de exercitar sobre esse conteúdo. Vamos às nossas questões. Temos aí um breve texto e a respeito deste texto temos a nossa questão, né? Aí tá o comando, que é um comando um pouquinho extenso, e na sequência as alternativas, uma delas para ser marcada, tá bom? Bom trabalho para vocês, estarei acompanhando lá no chat, daqui a pouco a gente retorna para interagir, tá bom? Até mais! Muito bem, então retornamos para essa nossa primeira conversa, né, baseada nessa primeira questão. E aí, vamos ver o que vocês estão compartilhando conosco lá no nosso chat. Vamos observar as respostas que vocês estão trazendo para nós. Então, o Jefferson disse que nessa primeira questão devemos marcar a alternativa E.
Muito obrigada pela sua participação, Jefferson. Vamos ver outro colega? Moisés. O Moisés concorda, ele também vai marcar a alternativa E para essa questão. Obrigada. O Cauã Vitor colocou letra E, eu acho. Então, parece que estamos tendo aí uma unanimidade no chat. Letra E, a mais marcada. Obrigada pela participação de vocês. A Andriele também disse a alternativa E. Muito obrigada, Andriele, pela sua participação. Todos os que responderam. Então, vamos à leitura do texto e depois a questão e vamos verificar se é letra E mesmo, tá bom? Diz o seguinte a questão: 2 amigos em preparação para uma prova de velocidade conversam. Vamos massacrá-los? Vamos. Vamos arrasar eles. Aí responde, né? Vamos, mas antes vamos acertar o pronome. Percebam então que são 2 amigos, né? Um amigo diz essas 2 falas e esta outra fala aqui do meio é dita por um outro amigo, né? E aí a gente tem o seguinte, pergunta: o humor textual decorre da reação de um dos amigos com relação ao uso do pronome pessoal reto, em vez do pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois. Então vamos ao seguinte, a gente aprendeu que os pronomes pessoais, de um modo geral, eles nos auxiliam ao quê? A indicar as pessoas no discurso, né? Os pronomes pessoais retos, eles irão fazer a função de sujeito dentro da oração. E os pronomes oblíquos, eles aparecem para ocupar a função de objeto ou complemento verbal, tá bom? Objeto direto, objeto indireto. Mas nas 2 situações eles estão indicando as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira pessoa do plural e do singular, tá bom? E aí, o que acontece aqui? Nós temos que o primeiro amigo que fala diz massacrar-los. Esta contração los é justamente o complemento deste verbo. Então, aqui está ok. Eu tenho o pronome oblíquo na função de complemento. Aqui, quando o outro amigo responde, vamos arrasar eles. O que a gente acontece? A gente tem essa forma de pronome aqui, complementando o verbo arrasar. Acontece que esse pronome aqui é um pronome pessoal reto. Pronome pessoal reto não deve, dentro do padrão formal da língua, fazer o quê? Ocupar a função de objeto, a função de complemento verbal. Ele deveria também dizer, pelo padrão formal da língua, vamos arrasá-los. Por isso que o colega dele acaba dizendo, calma, antes vamos acertar esse pronome. Então, é justamente o que diz o nosso comando. O humor textual decorre da reação de um dos amigos com relação ao uso do pronome pessoal reto em vez do pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois. Então, vocês disseram para mim que seria aí letra E. Apresenta a dupla marcação do sujeito? Não, a gente viu, na verdade, que os pronomes em questão ali, eles estão justamente indicando aí a função do objeto. Entretanto, um utiliza adequadamente o pronome oblíquo e o outro utiliza inadequadamente o pronome reto para essa função de complemento, tá bom? Então, gente, deveríamos marcar a alternativa B, porque contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. Eu expliquei para vocês direitinho passo a passo, né? Os 2 amigos deveriam utilizar pronome pessoal oblíquo naquela função ali de complemento. Um utilizou e o outro não, tá bom? Então, por isso que há essa contrariedade. O que utilizou errado, vamos dizer assim, de acordo com o padrão formal da língua, utilizou um pronome que deveria estar na função de sujeito e não de objeto. Por isso, letra B, que é o que diz o nosso gabarito aqui. Olha aí, letra B, contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. Não é dupla marcação de sujeito, tá? Porque nós estamos aí nos referindo com esses pronomes sempre aos objetos, sempre aos complementos verbais, ok? Vamos adiante, então?
Agora a gente tem outra questão, outro texto, e aí vocês vão ler com calma e na sequência responder o que nós estamos aí propondo com essa questão, tá bom? Bom trabalho, a gente volta daqui a pouco novamente. Retornamos agora com a resposta, ou melhor, vamos primeiro compartilhar as respostas de vocês para essa questão, né, questão número 2 do nosso exercitando, e na sequência o nosso comentário, considerando o que vocês trouxeram para nós de resposta, tá bom? Então, vamos começar com a Luísa. A Luísa diz para nós que na questão 2, a alternativa correta é a letra D. Muito obrigada, Luísa, pela sua participação. Vamos adiante, vamos ver o que agora o Leandro lá da Escola Manuel Severiano Nunes, diz para nós que realmente ele concorda com a Luísa. É a letra D para marcar aqui na questão 2. Obrigada, Leandro. Vamos em frente agora, o Marcos, lá da Escola Ruth Prestes Gonçalves. O Marcos marca a letra D também. Temos uma unanimidade entre os nossos alunos, nossos colegas aí no chat. Obrigada pela participação de vocês. Essa questão, ela era um pouco diferente, por quê? Porque explora um outro aspecto do pronome, que é a questão da referenciação, da possibilidade de retomar elementos ditos anteriormente no texto sem fazer repetições de palavras, repetições de termos, porque com os pronomes a gente pode substituir nomes e aí, nesse processo, fazer referência, ok? Vamos então agora ler o texto. Fazer 70 anos. Fazer 70 anos não é simples. A vida exige, para o conseguirmos, perdas e perdas no íntimo do ser, como em volta do ser mil outras perdas. Ó José Carlos, irmão em Escorpião, nós o conseguimos e sorrimos de uma vitória comprada por que preço? Quem jamais o saberia? E aí,
a pergunta, né, o comando da questão diz o seguinte: o pronome o, né, pronomezinho oblíquo o, nos versos a vida exige para o conseguirmos e nós o conseguimos, garante a progressão textual temática e o encadeamento textual, recuperando qual segmento, né? Aí aqui a gente tem as opções para marcar. Vamos retomar o texto então. Olha aí, fazer 70 anos não é simples. A vida exige para o conseguirmos. O que é esse o? Para conseguir o quê? É justamente com esse pronome oblíquo, eu retomo a informação dita lá no verso anterior. Conseguir o quê? Fazer 70 anos. Olha aí a nossa resposta. Mais adiante, ele diz, nós o conseguimos. O que foi que nós conseguimos aqui com este o? Novamente, retomando o que foi dito aqui no primeiro verso. Nós conseguimos fazer 70 anos, nós o conseguimos. Percebam que aí com isto, o texto vai fazendo a progressão temática, o texto vai evoluindo sem fazer repetição de segmento. Então, de fato, nós vamos marcar a alternativa D, como vocês bem disseram, fazer 70 anos. Obrigada pela participação de todos e agora a gente segue em frente com mais questões do Exercitando. Agora na questão 3, nós temos aí frases, né, que vocês irão complementar com o pronome adequado e na sequência marcar a alternativa que tem a sequência mais adequada para esses espaços em branco aí, tá bom? Bom trabalho novamente e a gente volta daqui a pouco. Muito bem, retornamos para conversarmos sobre essa questão de número 3, que aí estava. A gente tinha frases com espaços em branco e vocês iriam completar aí com o adequado pronome, né? Pronome pessoal reto ou oblíquo, de acordo com cada situação, tá bom? Então vamos acompanhar agora as respostas de vocês. O Cid disse para nós
que a resposta correta, a sequência correta está lá na alternativa E. Muito obrigada, Cid, pela sua participação. Vamos adiante. O Francisco, lá da Escola Rui Alencar, concorda. Ele também marca letra E para a alternativa já, para a questão número 3. Muito obrigada, Francisco, pela sua participação. Será que tem mais gente concordando ou de repente discordando? Porque é possível, a gente está aqui para debater e aprender sempre. O Levi também concorda. Marca a alternativa E para a questão 3. Muito obrigada, Levi, pela sua participação e pelos demais alunos que estão lá no chat, colocando também as suas respostas, tá bom? Há professores lá acompanhando vocês. Certo? Então agora vamos às nossas frases e vamos observar cada uma delas. Olhem aí. A primeira diz o seguinte: quando saíres, avisa-nos que iremos, e aí o espaço. Prestem atenção no seguinte, quando a gente diz quando saíres, ora, quem é o sujeito deste verbo aqui? É um sujeito oculto. Tu. Né? A gente consegue identificá-lo pela terminação verbal. Não está escrito na frase expressamente, mas está implícito aí e é reconhecido pela terminação verbal. Então, quando tu saíres, avisa-nos que iremos. Aí, das alternativas possíveis que a gente tem aqui, iremos contigo. O contigo é um oblíquo de segunda pessoa, então caberia aí. Com você, bom, por uma questão normativa, quando a gente está utilizando a segunda pessoa com o pronome tu, o ideal é que a gente permaneça dessa forma, tá? Então, nesse caso aqui, deveríamos evitar o com você. E o consigo não é o pronome para a segunda pessoa, tá bom? Não vai ser. Então, dessa primeira opção, realmente, a gente vai com o contigo. Seguindo com a questão, meu pai deu um livro para ler, né? E aí a gente tem o espaço em branco. Aqui, nós devemos utilizar o pronome eu. Mas, professora, e a preposição aqui? Eu não deveria usar um pronome oblíquo? Eu não deveria usar um pronome oblíquo tônico nessa situação? Bem, olhem aqui. Eu estou conjugando esse verbo aqui. E no caso de conjugar verbos, a gente vai usar na conjugação os pronomes pessoais, tá bom? Os pessoais do caso reto, nesse caso aqui, tá bom? Então, por isso eu vou utilizar o eu, tá? Então, para eu ler. Seguindo adiante, não se oponha entre, tracinho, tracinho, e ela. Bom, aqui sim, eu tenho a preposição, eu tenho o verbo por, né? Não se ponha entre alguém e ela aí, né? E aí eu preciso complementar este verbo que aí está, com o pronome adequado. E se é complemento, e se tem a preposição antes desse pronome que eu vou usar como complemento, então eu vou para os pronomes oblíquos tônicos. Então vai ser entre mim e ela. E para finalizar, mandou um recado para você e o recado vem para mim. Ok? Então, dito tudo isso, onde eu tenho essa sequência? É justamente na alternativa E, conforme vocês bem indicaram para nós, tá bom? Letra E é o nosso gabarito, tá certo? Muito obrigada pela participação novamente. Sigamos agora com a nossa última questão deste momento ainda sobre os nossos pronomes, tá bom? Bom trabalho, a gente volta daqui a pouco.
Então, retornamos para finalizarmos este nosso exercitando com a última questão e vamos começar pelas respostas de vocês. Vamos ver o que vocês compartilharam conosco lá no nosso chat. A Luísa marcou para nós a letra C, lá na questão 4. Muito obrigada, Luísa. Vamos ver se outros concordam ou discordam. O Lucas, lá da escola Arthur Amorim, também disse para nós que é letra C. Obrigada, Lucas, pela sua participação. A Sara concorda, também marca a letra C. Sigamos adiante, a gente tem mais gente comentando e compartilhando conosco. A Bruna concorda, também marca a letra C. E o Francis José, também marca para nós letra C. Então, vocês concordam em unanimidade aí no nosso chat, então vamos ao nosso comentário para verificar essa questão, tá bom? Olhem aí, diz o seguinte: se é para espaço, né? Dizer o que penso, creio que a escolha se dará entre, e aí a gente finaliza. Aqui a gente já começa com o eu. Eu, pronome pessoal, por conta da presença do verbo aqui. Este pronome aqui está conjugando este verbo, então a gente vai utilizar eu, tá? E aí, na sequência, lá no final, a gente vai precisar complementar esta forma verbal, né? Dará. Este complemento. E aí, este complemento vai contar aí com a presença da preposição aqui. Vou usar complementos com pronomes e esses pronomes estão antecedidos pela preposição. Lembrando que se é complemento, são pronomes oblíquos, tá bom? E aí, se eu uso preposição com esses pronomes oblíquos, então eu preciso usar os pronomes oblíquos tônicos, tá bom? E aí, nesse caso, a gente vai para entre mim e ti, ok? Então, de fato, iremos marcar aí a alternativa C, conforme vocês bem disseram no nosso chat. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, enriqueceu bastante a nossa aula com a presença, com a participação, com o uso do nosso chat para que a gente possa interagir cada vez mais, tá bom? Nesta aula sobre pronomes pessoais, retos, oblíquos, átonos e tônicos, tá bom? A gente fica por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Sigamos com os nossos estudos. A sua aula continua no próximo vídeo.